28 de outubro de 1989, 1h30 da madrugada. José Carvalho tombava no beco da Rua da Palma com uma lâmina de 15 centímetros que lhe trespassava o coração. Dentro da sede do PSR decorria mais um concerto antimilitarista. Era um concerto com a porta aberta, mas na noite da morte do Zé, 28 de outubro de 1989, era um concerto onde estavam os censurados e outra banda, e portanto estava bastante cheio, aliás, teria umas 200 e muitas pessoas. Os assassinos, cabeças rapadas de ideologia nazi, efetuaram o ataque que surpreendeu o Zé e o pequeno grupo de camaradas que defendia a sede do exterior. Morte aos comunas, gritavam, enquanto atiravam pedras e faziam a investida que deixou o Zé sem vida. Mais tarde diriam, ele nem sabia andar à porrada. E confessando os seus motivos, lá dentro cheirava a erva e eram só homossexuais e prostitutas. Na época, como noutros países europeus, a extrema-direita organizava-se, disputava influência junto dos jovens dos subúrbios, recrutava e fazia treinos militares aos seus membros. Depois de vários espancamentos de africanos, da agressão ao ator João Grosso, do assassinato de um turista alemão no Porto, este foi o primeiro processo a ir a julgamento e a resultar em condenações dos cabeças rapadas. Pouco depois, o Tribunal Constitucional consideraria fora da lei o Movimento de Ação Nacional a sua principal organização política. Para o PSR, pequeno partido sem representação parlamentar, esses foram os anos de uma campanha expressiva que desde 1987 orientava os seus militantes mais jovens para a intervenção sobre o serviço militar obrigatório e o militarismo. A tropa significava uma prisão de 18 meses no exército, 24 nos outros ramos. Tempo perdido de violência na recruta e educação ideológica pela pátria. Segundo as chefias militares, morria-se por excesso de generosidade, quando jovens recrutas sucumbiam à violência dos treinos. Para muitos, a tropa era o exemplo absurdo de uma sociedade repressiva que era urgente combater. O rock que se começava a fazer nesses anos foi o espaço cultural dessa revolta. O PSR, uma organização que participou e contribuiu decisivamente para este movimento. Os concertos antimilitaristas, à sexta-feira na sede das Palmeiras, eram momentos de uma juventude urbana que também se encontrava no jornal Blitz, no Rock Rendezvous, no Bar Oceano, no Gingão, no Johnny Guitar. O Tropa Não teve um peso muito, muito importante nas bandas, mas também nas pessoas que assistiam aos concertos, e isso, em grande parte, é porque o Zé tinha esse carisma de conversar com muitas bandas. Um dos principais responsáveis daquele movimento era, de facto, o Zé da Messa. É de salientar a inovação que foi aquele bar, não é? Era um bar onde as pessoas iam tocar, pagavam para ir lá, porque, quer dizer, a entrada era simbólica, metade era para a banda, mas nem sequer dava para pagar os transportes que eles tinham que utilizar para ir lá. Nós fazíamos o jantar, era rotativo. O Zé era um dos que cozinhava, como todos os outros responsáveis do bar. Portanto, fomos construindo essa dinâmica do movimento, que era muito mais do que o Bar das Palmeiras. Nenhum de vós tem liberdade para escolher o que é que quer fazer, para onde é que quer ir trabalhar, nem tem liberdade para saber onde é que vai morar, e muito menos para ir à merda da tropa! 24 e 25 de abril de 1989. A plataforma para quebrar o silêncio sobre o serviço militar obrigatório realizava 2 concertos no Rock Rendezvous, numa das últimas vezes que a velha sala abria as suas portas ao público. Subscreveram e participaram na iniciativa elementos dos Chutes e Pontapés, Delfins, Rádio Macau, Pesticida, Pedro Burmester, Sitiados, Bastardos do Cardeal, Mão Morta, Mata-Ratos, Sétima Legião e muitos outros. No extremo oposto do militarismo fascista, os skinheads comemoravam a integração voluntária dos seus membros nas tropas especiais, como aconteceu nessa noite de 28 de outubro de 1989. José da Conceição Carvalho, José Carvalho, Zé da Messa, como o conhecíamos, não chegou a ver o final do serviço militar obrigatório, nem a importância que aqueles anos tiveram nas transformações que vieram a seguir.
muito menos um país que redescobria, a partir de 1989, a violência nazi e fascista e as suas implicações racistas. A sua morte foi ocasião para um enorme movimento de solidariedade e de indignação que se expressou de norte a sul do país, fundadora para movimentos que hoje lutam contra o racismo e a xenofobia em todas as suas formas. Em 3 semanas foi organizado um concerto no pavilhão na altura pavilhão de esportes, agora Carlos Lopes, e um concerto em Almada, na SOFAP, que foi espetacular, com o SOFAP completamente cheio, bem como o pavilhão de esportes na semana anterior, com todo o género de música também, banda rock, música popular portuguesa, lajinha, etc, etc. Portanto, todo um conjunto de pessoas, e o pavilhão completamente à cunha, não é? Com mais de 5.000 pessoas a assistir àquele concerto de solidariedade pelo assassinato bárbaro da extrema-direita em Portugal. Filho único de uma família originária da Beira Alta, José Carvalho nasceu e viveu no bairro da Venda Nova, na Amadora, às portas de Benfica. Os pais vendiam frutas e legumes no mercado e o Zé ajudava-os desde sempre nesta atividade. Ele foi muito fruto dessa época, portanto, um rapaz que cresce num subúrbio de Lisboa, numa altura em que as pessoas que vieram da província começavam a ter algumas oportunidades, mesmo que fossem pessoas simples, como o pai e a mãe ainda estão vivos e como eles são ainda. Aos 14 anos, entra na Messa, fábrica de Mãe Martins, que chegou a ser o maior empregador do concelho de Sintra, com 1.700 trabalhadores. Fábrica de máquinas de escrever, muito antes dos computadores as virem substituir, e transformado em peças de museu. Esta fábrica era um tipo de indústria de mão de obra intensíssima. Portanto, ou seja, apesar de ter uma componente de máquina alta, o grosso da coluna era em montagem. Portanto, no fundo, era mão de obra intensiva. A preços, como nós sabemos, eram os que eram, não é? Portanto, nós chegámos ao 25 de Abril e um aumento astronómico, os operários de primeira ficaram a ganhar 2,500 por mês. O que à época, digamos, era uma coisa ridícula, não tinha nenhum significado, tanto mais que o ordenado mínimo nacional passou logo de seguida para os 3 e tal, ou 4 contos, coisa do estilo. Toda esta área mais baixa, que está mais degradada, eram aqui os armazéns, o fabrico daquele lado, e aquele edifício, que é relativamente mais novo, pelo aspecto não parece, era a montagem. E que era onde se concentrava o maior número de pessoas. O Zé era operador de montagem. Trabalhava exatamente no último andar deste edifício, que era aquilo que se chamava a montagem da Royal, que era um tipo, chama-se Royal, porque o tipo de máquina era a Royal, que foi importada dos Estados Unidos e, portanto, chamava-se a montagem da Royal. A participação dele não fica exclusivamente marcada pela parte em que estava na Comissão de Trabalhadores, mas um bocado também pela forma como ele se relacionava com o pessoal do setor dele. Havia uma coisa que era gira, que eles chamavam o como é que era? MRLF, que era um movimento revolucionário da linha da frente. Porque no final da montagem havia uma coisa que era a linha da frente, chamavam linha da frente, não é? E havia 4 ou 5 elementos, e que era ali um bocado um movimento que agitava e que chateava o pessoal e tal, chateava no bom sentido, não é? E o Zé participou nisso desde sempre.